fala isso, tem livro que fala Pô, disso. verdade. Eu coloquei alguma coisa no meu Tem livro até político também. que fala disso, pô. Tem político também? Que tá... Não, mas tem político que tá falando? Pô, cara, todos os presidentes americanos já falavam sobre nova ordem mundial. O que mais falou, assim, ficou explícito, foram os dois George Bush, o pai e o filho. Com esses termos Esse mesmo? tema, New World Order. E aí, quando começa a surgir esse termo? E por quê? Cara, na verdade, esse termo é antigão, né? Ah, é? Porque esse termo tá nas profecias da Grécia Antiga, da Sibila de Cuma, né? A Sibila de Cuma, e isso aparece na Eneida, do Virgílio. Na Eneida do Virgílio tem, em latim, obviamente, uma frase em que ela fala, né? Quando os deuses, né, ressurgirão na Novus Ordo Seclorum, né? Que é em latim. Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial, né? Nova ordem dos séculos, dos tempos e tal. Então esse conceito é muito antigo, tem a ver com a ideia também na cultura greco-romana, da Golden Age, que é a Era de Exato. Ouro, né? Então teve a Era de Ouro dos deuses, quando os homens e deuses viviam em comunhão. Depois teve a era ali mais que surge o cristianismo, que muda um pouco essa relação. Aí surge, segundo esses estudiosos, aquela culpa cristã, né? O modelo judaico-cristão. Não perde fio da meada Não, tá, Daniel? Aqui eu tô ligando os pontos. Exatamente. Mas eu vou chamar um pontinho do lado aqui. Isso. Tem uma linha de pessoas que acredita que a maioria dos folclores ou dos mitos que a gente acredita hoje em dia, ou que ouviu falar, realmente aconteceram, né? Ah, De tem, Rei com Arthur, certeza. de Merlin, Tem. de gigantes, Sim. né? Essas coisas, tudo de alguma forma A mitologia, né? a Mitologia. de alguma forma essas coisas foram esquecidas Tem um ou fundo de tratadas verdade. como mitologia, mas que tem um fundo de verdade, né? Se você pega Graham Hancock, é um dos caras que tem pesquisado, né, essas lendas antigas e tentado provar que elas são reais, né? Na verdade, eu vou dar um exemplo aqui maluco, mas real. O Museu Smithsonian, eles têm fêmures gigantescos, né? O Sim. tamanho dessa mesa. Só que a galera vai sumindo, né, com esse tipo de coisa. Você pega jornais, assim, dos anos 10, anos 20 do século passado, 1910, 1920, tinha fotos, assim, era meio que normal, né? Os índios norte-americanos falavam sobre gigantes, normalmente, que eles conviviam com gigantes, mas isso não encaixa muito bem na linha darwiniana da teoria da evolução. Então parece que os caras dão uma editada, né? O Ministério da Verdade do George Orwell vai editando ali os registros de um mero mito, né? Porque mitologia também já é um nome que é covardia, né? Porque mito significa mentira, pô. Então mitologia estuda mentira. Aí já é sacanagem, né? É igual você fala que o cara é mitomaníaco, né? Mitomaníaco não é o cara que lê aquele livro do Neil Gaiman, né? Mitologia nórdica, né? Se você cavar fundo o suficiente, você chega nos fundamentos daquilo ali. E claro que então essa ideia de uma nova ordem mundial vem do mundo greco-romano, já com essa ideia da sucessão das fases da humanidade, né? Tá. Então isso esse conceito de novos ordens seclorum, nova ordem mundial, que está no verso da nota de $1, né? Anno chapters, novos ordens seclorum, ano de início da nova ordem mundial. Aí tem 1776 dizem por causa da independência americana no dia 4 de julho de 1776, mas a gente falou da outra vez sobre o dia 1º de maio de 1776, quando lá na Bavária, né, hoje na Alemanha, na época não tinha Alemanha ainda, foi criada a Ordem dos Illuminati, né, com Adam Weishaupt. Então essa ideia de nova ordem mundial também está muito associado com as sociedades secretas, né, que querem superar a fase cristã, né, criar um retorno aos antigos deuses greco-romanos. Isso já está no próprio livro, já é o terceiro livro que eu indico aí, se a galera puder anotar, que daqui a pouco eu nem lembro mais, né? Que é a Nova Atlântida do Francis Bacon, né? A gente não pode esquecer que Francis Bacon é um cara que está ali na transição entre o neoplatonismo, que era meio místico, e a ciência, né? Então, ao mesmo tempo que ele ajudou a criar a Royal Society, que é a sociedade científica mais antiga do mundo, ele também integrava a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, né? Tem a ver com... Você falou da Golden Age, tem a ver também com a Era de Aquário, que o Tem pessoal tudo estava a ver, esperando? lógico, tem com tudo a os ver. hippies, né? Exato. E é claro, e isso é interessante você ter citado, tem uma direta conexão com Crowley, né? Porque... Mas o que seria a Era de Aquário? É baseado em quê? A mudança do... Então, astros? É como se fossem fases de 2000 anos, né? Esses 2000 anos do nascimento de Jesus até hoje seria o domínio do cristianismo, que na verdade, segundo Crowley, ele fala da era da mãe, a era do pai e a era do filho.
Então, a primeira fase, que é a Era da Mãe, seria governada por Ísis, por exemplo, né? Semíramis, ou Atena, que era essa época aí mais solta, né? Mais frouxa, em que os homens e os deuses tinham uma convivência maior. Aí depois vem a Era do Pai. Isso tudo segundo a linha do tempo crowleyana lá do Telemann. A segunda fase é a fase do pai e vem o cristianismo, que coloca, não pode isso, não pode aquilo, começa um monte de regrinha, né? E fazendo um link com a psicanálise lacaniana, né? O Jacques Lacan, ele fazia um trocadilho interessante que ajuda a entender essa visão de mundo. O Lacan falava... porque em francês, se você falar o nome do pai e o não do pai, soa idêntico. Le nom du père. Porque nome é non. E não é non também. Sim. Então, le nom du père, segundo Lacan, era o nome do pai e o não do pai. Então, para Lacan, o arquétipo do pai é a punição e o interdito, o não. Então, na visão de Crowley, seguindo uma semelhança com essa linha lacaniana, a fase da mãe é, meu garoto, faz o que você quiser, a mamãe te ama. Então pode fazer tudo. Fase do pai, ó, se fizer bobagem vai pro inferno. Agora vem a fase do filho. Segundo o Crowley, né, o filho que vem conquistando, né, o filho divino, é uma reencarnação de Horus. Então Horus vai instaurar uma era do filho que vai acabar com essa era do pai. Né? Na mitologia grega a gente tem a fase dos titãs, Sim. Tem a fase dos Paralamas de Sucesso, né? A gente tem a fase dos Titanomaquia, deuses. A Titanomaquia, que é a Guerra dos Titãs, que né? também é um nome de um disco dos Titãs. Então Titãs é a cultura que seria também. essa fase dos Titãs? Então, a fase... dominação deles? Na verdade você tem os deuses catônicos, né? Quitônicos, que são esses deuses primordiais, né? Zeus não. Cronos, né, Gaia, o Caos, né, que é o deus primordial de todos. E aí depois você tem Cronos, por exemplo, tendo filhos. E esses filhos são os titãs. E aí tem essa fase dos titãs, né? Mas eles são seres meio monstruosos também, né? E aí vem aquela profecia que Cronos ia ser derrotado por um dos seus filhos, aí ele devora os filhos e tal. Aí a mãe... Essa pintura é bizarra, clássica, né? Dele comendo a cabeça ali, né? Se a galera puder... Como que chama esse quadro? Deve ser isso, né? Pode se botar pintura Cronos, eu acho que... devorando os filhos. Né? Cronos devorando os filhos e tal. Então a mãe tinha os filhos e entregava pra ele, só que ela entrega uma pedra e esconde o filho, né? Que nesse caso é Zeus, né? E aí Zeus, ele faz a guerra contra os titãs, né? A titanomaquia. E aí eles vencem os titãs e ele instaura a fase do Olimpo, né? Então é interessante pra caramba, né? É interessante você ver isso na mitologia indiana também, né? As batalhas dos deuses, aí tem até o Vimana, né? Que eram as naves espaciais que eles usavam. Pô, legal pra caramba, né? Você imaginar uma doutrina tão antiga, né? Indiana e falando de naves espaciais dos deuses, né? E eu acho que você começou falando, então, que a Era de Aquário seria terminando a Era que seria de Jesus Cristo, que era a Era de... A Era do Pai. E Aquário é estranho, né? Porque Jesus é o filho, mas é a Era do Pai. E Aquário por quê? Aquário é porque era a Era de peixes. Ah, peixes relacionado a Jesus. Isso. Aí a galera até acha que Jesus, o símbolo do cristianismo era um peixe por causa disso. E não era? Não era, porque, na verdade, o peixe, em grego, o peixe é ixos. Cada letra dessa palavra ixos em grego, você tem a frase Jesus Cristo... Jesus Cristo, Filho de Deus, que Deus é Theos, né? Eu tô tentando lembrar como é que é em grego, né? Teknon, acho que é Teknon Theou, Kyrios. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Tá. Então era o peixe era um código que os cristãos usavam, tipo as sociedades secretas, né? Sinais e toques e tal, para eles se comunicarem e não serem perseguidos ali ou assassinados pelo Império Romano. E tinha aquela história também que já contaram aqui que, por causa dessa perseguição, quando tinham dois cristãos, eles desenhavam, um desenhava uma parte do peixe no chão. O outro concluía, né? Depois apagava. E depois apagava. Por isso que era na areia, né? Na areia é mais fácil de apagar, né? Total. Então... Lines in the sand. E a Era de Aquário seria o A Era de Aquário é essa... Do anticristo? Então, aí tem, em vez de ser a titanomaquia, né, que é a Guerra dos Titãs, tem a Guerra dos Filhos. Os dois filhos divinos, Jesus e Horus. E aí vão brigar pra ver quem que vai... Então é a Era do Pai... Era do... Isso segundo Crowley, né? Claro, não.
É, Sempre peixes é o pai. a dominância. E aí é então, o cristianismo. Que aí tem uma figura... Porque Jesus é o filho, mas ele fala do pai toda hora, então claro. ele preferiu classificar como pai. Aí agora é a do filho. Só que, segundo Crowley, o filho divino, o em inglês ele chamava The Crown and Conquering Child, né? O filho coroado e conquistador Sei. vai chegar para restaurar a Golden Age, né? Antiga dos deuses pagãos e acabar com esse negócio de cristianismo. Exato. A ideia é essa. A ideia do misticismo. Exato. Quando começaria ou já começou a Era de Aquário? A Era de Aquário, cara. Vê pra então, gente, Yoda. confere aí, porque depende. Segundo a Alice Bailey, né, que é discípula lá da Helena Blavatsky, elas falavam já para 2025, né? Mas depende um pouco. Em outros calendários assim ocultistas, o ano de 1998 ele já é o ano da virada. transição. Tá. Não que começa, mas está aberto. Por exemplo, nesse período é como se fosse... Você não sabe exatamente quando a mulher vai ficar grávida, mas quando a mulher está no período fértil, ela está preparada para ficar grávida, né? Então, geralmente, 1998 abre isso. Por que abre isso? O Porque que você achou aí? As previsões apontam para 2150. Não, tudo era isso. de Aquário? Isso. Bota a segunda nova era. Tá. Segundo a nova era ou segundo a teosofia. Porque aí vão ter interpretações diferentes, né? Isso é interessante porque do ano 0 ao ano 666 teria sido o primeiro ciclo de implementação dessa chegada de Horus. Então, um plano, né, astral. 0 a 666. Aí, de 666 até 1332, que é 666 vezes 2, tem o estabelecimento do catolicismo romano, as inquisições e tal, aquelas confusões todas. E aí, de 1332 até 1998, que é 666 vezes 3, teria sido concluído o terceiro ciclo de preparação para esse retorno de Horus. Tá. É engraçado que são 3 ciclos de 66 anos, Nossa, né? cara. Você já vê que até uma escatologia meio ocultista. E aí, o que é curioso é que a galera acha que o nosso sistema solar tá parado, né? A Via Láctea. Mas ela fica se mexendo também no espaço, né? Então existe um negócio chamado plano galáctico, que é como se fosse um plano horizontal, e de tempos em tempos a Via Láctea passa por esse plano galáctico. E geralmente são épocas de grandes instabilidades, terremotos Tá. e tal, cataclismas. E isso, a gente começou a entrar nesse plano galáctico em 1998 também. O Renascimento, na verdade, é uma grande guerra de propaganda. Por quê? Porque a gente já falou isso aqui várias vezes. Sociedade medieval, Idade Média, você tinha sociedade estamental. Era tudo fixo, né? Não tinha mobilidade social porque os povos, as classes menos favorecidas não tinha meio de ação para crescer. Só que aí começa a surgir uma classe nova, que são os comerciantes, os burgueses. Então os burgueses, eles tinham... Mercadores. os mercadores do mercantilismo. Exato. Eles tinham capital econômico, mas não tinham capital cultural, simbólico. Então, a burguesia... Tradição não respeitava eles não tinham... Eles não conseguiam estabelecer a sua cultura própria. Entendi. Eles tinham dinheiro, mas eles tinham que viver num mundo construído e com base na cultura da nobreza e do clero. Sei. Então, o que acontecia? Eles tiveram a ideia, muito interessante, de fazer uma guerra de propaganda, uma guerra cultural. E essa guerra cultural envolvia os meios de comunicação da época, né? Porque a gente está falando ali... Não tinha a prensa de Gutenberg ainda, né? No início do Renascimento. Então, o que era mais assim de... Os outdoors da época? Eram os vitrais das igrejas, Cara, né? Entendeu? mesmo, né? Pô. Onde o pessoal ia lá pra ficar admirando e ter Exato. contato com o belo, né? Eram Com as o grandes divino. pinturas e esculturas que estavam na rua lá. Você chega em Roma lá, você vê isso até hoje, né? Aquilo ali é uma pregação, né? É uma pedagogia Uma propaganda, visual, uma né? propaganda. Então o outdoor da época era isso. Na verdade, Eu tinha pensado por esse lado. pô, é legal pra caramba. Você chega na Catedral de Notre Dame, né? Se eu não tô enganado, você entra pelo lado direito, vai até o final, circula e sai do lado esquerdo. Nesse percurso, nos vitrais e nas pinturas, você tem toda a história da Bíblia. Então o cara faz esse percurso, é como se ele estivesse sendo doutrinado no cristianismo. Olha lá, os vitrais e tal, né? E os gárgulas, né? Do lado de fora. Os gárgulas demônios, também. né, umas coisas Aquilo bem era pesado, sinistro, né? Já vem... Aí você lembra Por que quê?
Quem constrói as igrejas é a maçonaria, né? Sim. Que a ideia da carranca também aqui Da no carranca, Brasil. pra afugentar os maus espíritos. Até parece que o demônio tem medo de demônio. Pois é, Mas, pô, você tá feio, você é mais feio, né, pô? Não? Então, cara, isso foi muito interessante porque a minha... E eles bancavam esses vitrais, Então, essa arte, cara, ou não? isso que é interessante. O mesmo pintor, por exemplo, um Rafael, Sei. o Rafael ele recebia 3 encomendas diferentes. Uma encomenda da igreja para pintar os personagens da Bíblia, uma encomenda do nobre da família Medici para pintar o Lorenzo de Medici, junto com Jesus, tipo, eu sou amigão de Jesus, hein? E eu recebi uma encomenda da burguesia para pintar Vênus. Porque os caras pensaram, cara, que outra cultura a gente vai fazer a propaganda contra a nobreza e o clero? Se o que domina é o cristianismo, a gente vai fazer propaganda de um retorno dos deuses da Grécia. Entendi. Para confrontar com o cristianismo. Então, e falar que isso é o belo. É isso, A que arte se e que é o... desvirtuou e Não só a estética, é porque a estética e a moral andam muito juntas, né? Por exemplo, tem um livro muito interessante que é Império do Grotesco, se eu não estou enganado, foi o meu professor Muniz Sodré lá na Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro. Ele vai mostrar como é que o feio e o bonito criam um padrão. E esse padrão vem junto com um padrão de comportamento também. O padrão de beleza anda junto com o padrão comportamental, né? Quando você, por exemplo, aquela teoria da janela quebrada. Sim. Se você chega numa região... numa região tá tudo quebrado, você é incentivado a quebrar também. Que você fala, pô, estão quebrando e não tá acontecendo nada. Você vai na rua do Japão, que é tudo limpinho, você pega um papel de bala, você não vai jogar no Você chão, não você guarda joga no bolso. Então, assim, o visual influencia o comportamento, essa que é a ideia. Então, olha lá, o Império do Grotesco do professor Muniz Sodré, Raquel Paiva. Interessante. Cara, isso aqui é tudo literatura de altíssimo... não literatura, né, que é um livro conceitual, mas é tudo coisa de altíssimo nível, cara. Quem gosta de conhecimento, fica a sugestão aí pra vocês, né? Não sei, muito tempo que eu não vejo o professor Muniz Sodré, um abraço pra ele. Então, a burguesia, os comerciantes, eles começam a incentivar um retorno à cultura greco-romana para tentar vencer uma batalha cultural contra o establishment cristão. E é claro que esse tipo de estética também tenta contrapor aquele modelo cristão que era contra a usura, os juros, né? Você emprestar, cobrar juros. Então, existiam vários preceitos naquela época ali da igreja que atrapalhavam um pouco o comércio. Então, eles estavam querendo quebrar essa cultura para poder favorecer os seus próprios negócios. Eram mal vistos, né? Eram mal vistos, né? E aí chega um momento que você tem a própria Revolução Burguesa, né? A Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa, o objetivo é a derrubada das monarquias europeias, né? Ou a derrubada do antigo regime das monarquias europeias. Os franceses chamavam lá na Revolução Francesa do Ancien Régime, né? O antigo regime. Então isso é uma mudança de era também, né? Uma mudança de fase, uma mudança de ordem. Tanto que essa ideia de nova ordem mundial estava sendo pregada ali pela base espiritual ou teológica do iluminismo, que são os Illuminati, né? Que é o Adam Weishaupt e o Giuseppe Mazzini na Itália. Então, é muito interessante a gente entender essa sucessão de ordens mundiais. O pessoal escuta Nova Ordem Mundial e acha que é conspiração. Cara, aquela história, quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Cara, ordens mundiais são coisas que se sucedem desde sempre. E o Ray Dalio, no livro Princípios para uma Ordem Mundial e Transformação, ele conta uma sequência muito legal desde o Império Holandês até o Império atual, mostrando como é que essas ordens se sucedem. Lembrando que Ray Dalio não é pastor evangélico, nem teórico da conspiração. É um dos caras mais ricos do planeta, que era o cabeça ali do hedge fund Bridgewater Associates, né? Primeiro ele escreve um livro Princípios, que é hiper complexo, é muito técnico, e dando dicas assim, né? Princípios de investimento, princípios do capital. E depois ele escreve o livro Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, porque as nações prosperam e fracassam, é o subtítulo. Então, quem quiser estudar esse negócio de nova ordem mundial, e é fundamental porque, segundo o Financial Times, Trump está criando uma nova ordem mundial, está consolidando uma nova ordem mundial. Inclusive, depois, se a galera puder botar o link do Instagram, que tem aquela imagenzinha do Trump com a matéria. Então, assim, você entender a sucessão de ordens mundiais é fundamental para o mercado financeiro. Para você entender a sucessão dessas épocas e você aprender a passar por essa transição sem perder
o teu patrimônio. Olha lá, essa é a capa do Financial Times, né? Matéria dessa semana. Como o Donald Trump está criando uma nova ordem mundial. Ele já falou esse termo em algum momento, De- o Donald Trump? Ele usa Golden Age, Ah, é? o que é mais estranho. O que é mais esquisito. Quando ele tomou posse no dia 6 de novembro do ano passado, em 2024, ele, primeira coisa que falou, agora chegou a Golden Age dos Estados Unidos e do mundo. Só que assim, quem conhece um pouco de esoterismo, ocultismo, você escuta isso, você fica meio, pô, ele tá querendo dizer o que isso? Né? Duvido que ele não saiba o significado disso. Pô, eu tenho certeza que ele sabe, na minha humilde opinião, mas eu não tenho a prova de que ele sabe dessa explicação, mas eu tenho certeza que ele sabe. Aí o que acontece? Quando ele... Isso é o discurso de vitória. A disputa nos Estados Unidos foi dia 5 de novembro, dia 6, no discurso da vitória, ele falou, tá começando a Golden Age. E no discurso de posse ele falou de novo, cara. Ele falou de novo, tá começando a Golden Age, a era de ouro dos Estados Unidos e do mundo. Então, o que ele fala mais Golden Age do que a nova ordem mundial, mas nesse sentido, se a gente olha num horizonte político e não ocultista ou esotérico, é a mesma coisa. Agora tá o livro aí do Ray Dalio, né? Princípios de uma ordem mundial de transformação, porque as nações prosperam e fracassam. Cara, livro sensacional, porque essa ordem mundial nova, ela vai ser completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Obviamente, Quebra de paradigmas total, assim. Uma mudança da estrutura monetária, tudo, cara. Política Tudo. E cultural também. Cultural, educacional, tecnológica, a privacidade. É meio que as coisas foram caminhando separados e vai numa congruência e aí vai ter um ponto em que a moeda se torna única. Isso, tem uma ruptura. Uma ruptura. Isso. E é claro que essas grandes rupturas sempre exigem um evento catalisador. Até por isso que a gente acha estranho o Trump. Ele parece que tá querendo acelerar esse processo, né? Pô, o que estava acontecendo, muita pressa. O que estava acontecendo numa maneira cadenciada, né? De repente entra o Trump e começa a dar porrada em todo mundo, a 1000 por hora. Ele entra quase que fazendo aquela estratégia do shock and awe, né? Que era o choque e pavor. Quase que é uma blitzkrieg alemã, né? Exato. Que é o ataque surpresa. Pum. Não, agora o Canadá é nosso, o Groenlândia é nossa, a Venezuela é nossa e tal. Não façam negócio com a China. Pô, é tanta coisa que você não consegue dar conta, irmão. E isso faz até parte de uma estratégia dele. Por que essa pressa dele? Porque ele quer fazer alguma coisa dentro do governo dele, enquanto ele tiver... O Bannon, que é aquele meio que mentor dele, né? Deu uma entrevista essa semana para a revista Economist, né? Na verdade, ele deu entrevista para a editora-chefe da Economist. E ele falou, olha, o Trump, tudo que ele precisa fazer, ele não vai conseguir fazer só nesse mandato, não. E aí ele vai precisar ter outro. Que hoje, com a Constituição, com a lei, é impossível. A não ser que você traga uma nova interpretação da 22ª emenda da Constituição, né? Porque a 22ª emenda diz que ninguém pode ficar 3 mandatos no poder. Eles estão tentando argumentar ali juridicamente que são 3 consecutivos, mas ele teve um intervalo, né? Então tá esse argumento. Mas eu creio que o argumento não é esse. O argumento não, o plano. Também. Porque o Steve Bannon, ele falou... Mas tem outro que, se o país está em guerra, não é esse? Aí você deu spoiler. Então. Pra mim é a instauração do caos. Porque se você instaura o caos, se tá em momento de guerra... Não pode ter eleição. Não tem eleição. Não pode porque a galera não consegue sair na rua, né? Ainda que lá nos Estados Unidos esteja o mailing ballots, né? Que o cara vota pelo correio, pela internet. Então, quando que termina o mandato dele? É 28. 28, se não tô enganado. Não, 28 é a eleição, 29 ele tem que sair. Se 28, dia 20 de janeiro. Os Estados Unidos estiver metido em alguma grande guerra aí, um conflito grande, ele fica. Parece que tá programado para isso. Talvez já tenha até uma data aí para começar lá o Trump e Steve Bannon. Lá. Se a galera quiser entender a seriedade dessas coisas que o Steve Bannon falou, cara, é só você entender que foi na revista Economist e não foi qualquer repórter, foi a editora-chefe da Economist que foi fazer a entrevista. Então, assim, é um negócio de peso. Os caras sabem que o que esse maluco tá falando é sério. E ele falou, o Trump tem um plano secreto que só vai ser revelado no momento certo para poder ficar mais uma gestão, porque tudo que ele precisa fazer, ele não vai conseguir fazer nesses 4 anos apenas. Ele precisa de mais tempo. Pois é. E aí,
tem uma explicação Por geopolítica, isso essa pressa, por isso esse... corrida contra o tempo total. E a gente não pode acreditar também que tudo que ele pede, que tudo que ele briga é exatamente o que ele quer. Às vezes, Não. às vezes é uma cortina Aí de a entrevista, fumaça. exatamente. Não é pra ele sinaliza que quer isso, mas na verdade ele tá tentando outra coisa. Exato, e isso está bem claro no livro dele, né? Que é a Arte da Negociação, The Art of the Deal. A própria negociação com o Brasil tá assim. Total. Ele deixa parecer que é totalmente relacionado ao Bolsonaro, cria todo um problema, depois se aproxima do Lula e fala, não, vamos conversar. E aí ele vai contornando em cima, ele assusta, né? Coloca taxa lá em cima e depois, não, vamos negociar. Mas tudo pra ficar do jeito dele, né? Pra controlar. Eu sempre dou essa dica pro pessoal. Cara, o mercado imobiliário de Manhattan sempre foi controlado pela máfia. E os mafiosos, cara, nunca conseguiram botar o Trump no bolso, meu irmão. Nem Esse eles. cara... Então, tem uma entrevista com um mafioso, que eu esqueci o nome dele, cara. Ele foi um mafioso que foi preso, e aí ele delatou os outros caras da máfia, recebeu um indulto, foi jurado de morte, mandaram ele pro meio do nada nos Estados Unidos, mudaram a identidade dele. Esqueci o nome do cara, meu irmão. Esse cara deu uma entrevista falando a gente nunca conseguiu pegar o Trump. Por quê? Para fazer construção, mercado imobiliário, né? Incorporadora, prédio, tinha que pagar pra gente, pra máfia de Nova York. E ele falou, nós não conseguimos pegar o Trump, por quê? O cara falou, vamos lá no prédio dele, vamos arrochar ele na sala dele. O cara falou, meu irmão, os segurança dele são tudo ex-agentes do FBI. Se a gente chegar lá, a gente vai sair preso, os caras vão enquadrar a gente. Então esse cara, né, a gente não pode esquecer que ele foi mentorado pelo Roy Cohn. Roy Cohn era aquele advogado mafioso lá da... Que usava de chantagem, né? Que lá do Estúdio 51, né? Ele era advogado do Estúdio 51, filmava os caras fazendo um monte de bobagem e depois chantageava os caras. Isso é método da máfia também. A máfia sempre fez isso e a CIA e o FBI aprenderam a fazer isso com a máfia. Isso está no livro One Nation Under Blackmail, volume 1 e volume 2 da Whitney Webb. O Trump, cara, para você conseguir montar um business imobiliário em Nova York e você não ser engolido pela máfia, tu tem que ser ninja pra caramba, irmão. Então esse cara não é bobo, não. O cara é ninja, né? Claro que não existe bilionário bobo. Não. Mas ele é muito menos bobo do que ele aparenta ser, com as coisas que ele fala e tal. Na verdade, eu tava fazendo uma comparação entre o livro do Trump, A Arte da Negociação, com as 48 Leis do Poder do Robert Greene. 48 Leis do Poder é tipo o Maquiavel total. É tipo o falem mal, mas falem de mim. Nunca queira aparecer mais que o seu chefe, né? Nunca queira ter mais destaque que ele. Use a polêmica para poder se promover. É um troço meio... Não gosto, não. Acho que é meio jogo baixo nível, assim. Né? Forçação de barra. Mas o arte da negociação do Trump é isso, cara. É nessa estratégia, né? E é claro que hoje... Você estudar geopolítica hoje, ou fazer uma análise geopolítica hoje, sem levar em consideração esses critérios dele, você não vai conseguir ter a leitura certa. Porque o cara não segue uma linha reta, ele segue uma linha sinuosa. Agora vem a dúvida, né? A gente sabe do ego e da força que tem o Planeta Trump. Ego, lembra? Agora, tem gente grande manipulando ele, ou ele não se deixaria ser manipulado, ou ele faz parte do pessoal que tá dando as cartas mesmo? Porque sempre parece que tem alguém atrás, alguém maior, né? E eu acho que tem alguém maior que ele, né? As Big Techs são maiores que ele. Cara, é uma excelente pergunta. Porque ele tem o poder na mão, né? Ele tem a caneta mais... Cara, ele tá muito desejada poderoso. Do mundo, né? Ele tá poderoso demais. Porque você tá vendo até as Big Techs estão se curvando a ele. Cara, eu vou levantar hipóteses para sim e hipóteses para não, né? Existe a hipótese de que, em tese, eu acho que ele responderia só o Klaus Schwab. O ex, né, Porque o substituto do Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial, que é o Larry Fink da BlackRock, eu acho que tá no mesmo patamar que ele ou abaixo. De poder? No nível dos bastidores do poder global. Essa é uma teoria. Outra teoria diz que o Trump tem certas capivaras no relacionamento dele com Epstein, Jeffrey Epstein. Isso aí, mais uma vez, eu indico os 2 livros, não tem em português, infelizmente. One Nation Under Blackmail, Uma Nação Sob Chantagem, da Whitney Webb. Nesse livro você vai ter toda a história de como a máfia se envolve com a CIA,
de como eles escolhem quem chega ao poder. E nessa confusão toda, ela vai explicar a origem do Jeffrey Epstein. De onde que ele vem, quem patrocinava, para quem ele trabalhava. E é claro que a gente não pode negar que Trump teve um longo relacionamento com Jeffrey Epstein, né? Naquele contexto de Nova York, principalmente. Ele frequentava o clube do Trump de golfe lá em Mar-a-Lago. Teoricamente, o Jeffrey Epstein foi expulso do clube porque ele assediou uma menina menor de idade, filha de um jardineiro que era funcionário do clube. Então, assim, dizem que Trump teria alguns documentos comprometedores, o famoso compromate dos russos, e quem tem posse desses documentos usa isso para chantagear o Trump. Existe essa questão. Aí a fotinha dele com Jeffrey Epstein, né? Se o Trump é chantageado por alguém, seria por quem tem esses documentos do Jeffrey Epstein. E nesse caso, obviamente, esses documentos do Jeffrey Epstein estariam com algumas agências de inteligência, principalmente, não só a britânica, mas israelense também. Entendi. Então, o relacionamento dele com Israel, alguns dizem que é um pouco na base das chantagens. Se você não fizer o que a gente está pedindo, a gente libera os documentos. Assim como aconteceu com Bill Clinton, né? Bill Clinton com a Monica Lewinsky, né? O que aconteceu com a Monica Lewinsky? A Monica Lewinsky estava diretamente associada com uma polêmica de um espião que ele estava espionando para Israel, que era o... esqueci o nome. Se a galera depois quiser colocar aí... No chat? Cara, como é que é o nome do maluco? Na época do Ehud Barak. Esse é Pollard, o nome do cara, acho que é Jackson Pollard ou John Pollard, um negócio assim. O sobrenome dele é Pollard. Eles estavam querendo que esse cara fosse liberado. Os americanos prenderam o cara como um espião. E aí eles insinuaram, né? Existem algumas matérias sobre isso, até de veículos israelenses, que vão falar que naquela época, inclusive, Benjamin Netanyahu estava falando, olha, libera aí, senão a gente vai arrumar um jeitinho de te atrapalhar. Pois é. E aí existe toda uma teoria que Monica Lewinsky foi colocada lá para quebrar as pernas do Bill Clinton porque ele não estava obedecendo. Então, inclusive, existe uma teoria. A Melania Trump processou o cara que falou isso. Por quê? O cara falou que quem apresentou a Melania Trump pro Donald Trump foi o Jeffrey Epstein. Ela processou. Processou por causa disso. Dizendo que é mentira, né? Aí a Monica Lewinsky famoso vestido que ela guardou durante muito tempo. Né? Então. Parece. E de vez em quando ela aparece aí, né? Ela ainda dá uns pitacos aí. Então, se você quiser, Vilela, a gente pode mostrar como é que o Ray Dalio explica a sucessão das ordens mundiais. Vamos lá. Depois a gente explica como é que o Trump tá bom. Acelerando esse processo. Cara, o Ray Dalio, ele começa lá com o Império Holandês, cara. Porque geralmente a gente pensa assim, Espanha e Portugal, né, dominaram o mundo, depois a França, sei lá, a Inglaterra, mas a Holanda, cara, teve ali entre os anos 1600 e 1700, inclusive eles eram chamados de os carreteiros do mar, né, os comerciantes do mar, e a Holanda foi o primeiro império moderno a dominar o comércio global, explicitamente, né, os caras conseguiram, através da marinha, né, e da navegação. Então, os holandeses criaram praticamente o mercado financeiro internacional, é uma invenção deles isso, né, com o Banco de Amsterdã e a própria Bolsa holandesa. E aí a moeda deles, que é o florim, naquela época se tornou reserva de valor global, né? A principal reserva mundial, todo mundo usava o florim. E por que o Império Holandês caiu? Caiu porque se envolveu em guerras muito caras, tomou um prejuízo terrível, se endividou, né? E depois teve perda de competitividade para quem? Exatamente para os britânicos. Que aí se a gente separa em períodos de 100 anos, né? Dos anos 1600 a 1700, Holanda. 1700 a 1900, né, durou mais tempo, 200 anos, Império Britânico, né? O Império Britânico sobe quando a Inglaterra consegue vencer as guerras navais e vencer também o desenvolvimento industrial com a famosa Revolução Industrial, né? E aí o Império Britânico que cria o padrão ouro e o sistema financeiro de Londres, né? Aí depois tem a City of London, né? E Londres até hoje é uma parte importante do capital financeiro global. A libra esterlina se torna reserva de valor global, vira moeda padrão. E o declínio veio quando? Depois das duas guerras mundiais, né? A Inglaterra acabou sendo, mesmo não estando no continente, o europeu estando um pouquinho afastado na condição de ilha, né? Não tendo sido invadida nem por Napoleão, nem na Primeira Guerra Mundial e nem por Hitler,
Mas apesar disso, né, a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Alemã, deu enormes prejuízos para a Inglaterra. Inclusive, se você quiser ouvir ver um filme interessante ou escutar uma ópera rock sensacional, a ópera rock do The Who, Tommy, é diferente porque eles mudaram a época, quando eles foram fazer o filme, porque a história original se passa em 1921, que é pós Primeira Guerra Mundial, né? Só que aí, meus amigos, hoje os Estados Unidos também estão numa situação complicada, né? Sociedade dividida, dívida, 37 trilhões de dólares, não vai pagar essa dívida, né? Isso aí é história. E ascensão da China como rival, né? Então, a galera já tá pensando, será que a próxima ordem mundial vai ser governada pela China? Os Estados Unidos estão determinados a não permitir isso, e é aí que surge o choque das potências. A potência ascendente com a potência decadente. Uma querendo chegar ao topo e uma não querendo sair do topo. Aí é nessa época que tem as grandes guerras, as grandes brigas. E por isso que a gente vê o contexto dessa ordem mundial aí se transformando, né? Porque Ray Dalio diz que a China hoje está no estado de ascensão que os Estados Unidos estavam no início do século XX, início dos anos 1900. A China tem um crescimento econômico forte, educação totalmente técnica, né? Poder militar ali cada vez maior em expansão. Moeda ainda não substituiu o dólar, né? Mas está ganhando influência, principalmente agora com os BRICS. E pode se tornar esse novo centro dessa ordem mundial se evitar os erros internos, muitos ali que eles estão cometendo. Então, as ordens mundiais, elas sempre seguem um ciclo, né? Ascensão, auge, declínio e depois a transição. Tá. E a gente parece que está numa época de transição agora. E o Trump está, como você falou, acelerando a 1000 por hora a transição e mudando a ordem mundial. Essa é a tese do Financial Times naquela matéria. Dizem que é porque os Estados Unidos está agonizando, né? Então são aqueles últimos gritos de alguém que está agonizando. Exato. E outras pessoas analisam que não, que os Estados Unidos está longe de perder esse domínio, né? Sim. Até no mercado financeiro tem a expressão que é dead cat bounce, né? Que é o pulo do gato morto, né? Que às vezes o gato já morreu, mas ele dá só um pulinho. Então, alguns dizem isso, né? Que os Estados Unidos tá dando os pulinhos deles ali para tentar dar o último suspiro. Só que aí o que acontece? É interessante te lembrar que até a época da Guerra Fria, o mundo era bipolar, né? Tinha o Ocidente e o Oriente, Estados Unidos e a OTAN, e a União Soviética, né? E tinha um Pacto de Varsóvia também, que era o grupo da Aliança dos Países lá soviéticos, né? Esse período... Só que aí o que acontece? Em 91, acaba a União Soviética e cai o Muro de Berlim, né? Tudo no 89, 90, 91. E aí o que acontece? Os Estados Unidos saem como potência isolada. Aí a gente vê um mundo unipolar, né? E esse período ficou conhecido como o período da Pax Americana, fazendo uma referência à Pax Romana, né? Então os Estados Unidos trouxeram uma paz ali, uma paz sob o domínio americano. Inclusive o professor Francis Fukuyama, né? Se eu não estou enganado, de Harvard, quando acaba a União Soviética, ele escreveu um livro que escandalizou todo mundo, que ele falou é o fim da história. Porque a história era toda a briga dos Estados Unidos com a União Soviética, não tem mais essa... Aí que não acontece mais nada, né? Tipo uma monotonia. Só que aí o Samuel Huntington, né, que é outro professor, ele escreveu logo depois o livro Choque de Civilizações, dizendo que agora a briga seria não o comunismo contra o capitalismo, mas o Ocidente contra o Oriente em termos de modelo, né, de mundo, modelo de vida. Olha o Fukuyama aí, o Francis Fukuyama. Então o que acontece, né? Os Estados Unidos estão lá dominando o comércio global, espalhando base militar pelo mundo todo, influenciando a cultura mundial, principalmente pelo seu maior instrumento de propaganda, que é Hollywood, né? Cultura americana. Novidade nenhuma, né? Alexandre o Grande já tinha feito isso, né? Alexandre o Grande, ele, quando conquistava uma região, em vez dele falar, agora tá todo mundo dominado, ele falava, não. Ele botava um ginásio grego lá e convencia os caras. Imagina, ele tá lá no Iraque de hoje, né? Na Babilônia, na Pérsia, né? Que é o Irã. Fala, não, vocês são gregos também, nós somos todo grego. Ensinava o cara a cultura grega. E aí o cara não olhava mais a Grécia como oponente, porque ele também era grego, né? Pois é. Então é uma estratégia. Os Estados Unidos também fazem isso, né? Todo mundo querendo viver a cultura americana foi uma estratégia brilhante de operação psicológica, controle, né? American Way of Life, né? O self-made man e tal. Então, só que aí o que acontece? Entre outras coisas. Em 2001, acontece um evento ali que abala o Império Americano, que é o 11 de setembro.
O 11 de setembro começa ali a trazer um fim dessa paz, né? Que o Francis Fukuyama falava do fim da história. A história voltou a ter um plot, né? Principalmente um plot twist, né? Para quem gosta de estudar roteiro cinematográfico, né? E aí, eu sempre esqueço, porque a gente, no outro programa, falou do filme Adaptação, que aparece aquele professor de roteiro. Robert McKee. Mas tem um outro cara também, cara, que eu esqueci o nome. Sid Field. O Sid Field, que é o mais famoso, né? De dica pra galera aí, né? Sim, teve aqui roteiro cinematográfico. A filha do Doc Comparato. Ah, maneiro. Que foi o primeiro livro de roteiro que eu li. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Né? E a filha dele é atriz, tá no Tremembé. Sim. O primeiro livro de roteiro cinematográfico que eu estudei foi do Doc Comparato. Eu também. Eu acho que era o único na época, viu? Pra gente aqui no Brasil, né? O do Sid Field não tava famoso ainda. Eu acho que Sid Field tem até curso naquele Masterclass, né? Americano, acho que ele tem um curso, né? Quando eu assinava não tinha, mas deve ter. Não tinha, não? Legal pra caramba. Então, o 11 de setembro, o que acontece? Ele tira a paz global, já fica aquele cenário de guerra de novo. Só que aí, com o tempo, o que acontece? Os Estados Unidos decidem invadir o Iraque, Afeganistão, as guerras ficam muito longas, muito caras, muito impopulares. A imagem dos Estados Unidos se deteriora, porque ele fica com uma ótica assim, imperialista, dominadora, invasora, né, do país dos outros. E a China, enquanto tá vendo os Estados Unidos arrumando encrenca ali com os outros, trabalhando internamente, aproveitando cuidando em casa, né? Isso. Cuidando da infraestrutura, botando os moleques pra estudar só coisa hardcore, matemática, construindo aeroporto, ferrovia. Isso. Exato. Saneamento básico para todo mundo, aumentando o poder de compra dos chineses, deixando eles subindo, né, a distribuição de renda, e agora eles estão influenciando na África, América do Sul, e os Estados Unidos não tá gostando muito disso. Não gosta. Só que é importante a gente lembrar, você não consegue administrar 1,5 bilhão de pessoas deixando todo mundo fazer o que quiser, né? Não. Então, um sistema rígido pra caraca. E os Estados Unidos começaram a olhar e pensar, poxa, esses caras... Talvez eu tenha que fazer isso aqui internamente. Dá uma endurecida. Só que ninguém vai aceitar. Eu vou ter que ter algumas desculpas. Tem que ter um somebody. Tem que ter uma estratégia de persuasão para eu convencer o cara que ele não vai ter nada, mas vai ser feliz. Como teve depois do 11 de setembro, Depois do 11 de setembro, como que a gente vai deixar... Como que o pessoal vai se deixar ser vigiado mais? Vamos falar que é uma questão de segurança nacional. É para garantir a tua própria proteção. Só que aí o que acontece? Sempre surge um bicho-papão, aí você fala, ó, a gente precisa endurecer o regime para nos proteger do bicho-papão. Só que daqui a pouco essa mesma legislação cai no povo nativo local. Porque de terrorista islâmico, agora é o terrorista doméstico. Aí você fala, o que é o terrorista doméstico? O cara que explode a prefeitura? Não, o cara que diz que é cristão, pô. O FBI estava investigando, eu sempre falo isso, né? Católicos tradicionais dizendo que eles tinham propensão ao extremismo. Nossa. Pô, sacanagem também, né? Aí vira aquele... Não sei baseado em quê, né? Handmaid's Tale. Né? Você viu essa série? Sim, tem muita gente falando que os Estados Unidos está caminhando para isso, né? Então, a ideia... O conto da Aya. O conto de Aya ou o conto da Aya aqui no Brasil foi traduzido? Ah, é? O conto? Eu não sabia. Tá com esse nome? Vê se acha aí, ó. Meio fuleiro o nome. O livro ou a série. Mulher era só pra parir, né? Na ditadura religiosa e tal. Tem uma elite lá dos políticos. Que domina tudo. Então, esse é um argumento favorável a essa ideia. De que os grupos cristãos mais tradicionais são tirânicos. Indo pra baixo. Aí, meus amigos, vem a pandemia. Aí a pandemia ferrou com tudo, né? Porque a pandemia, em tese, mostrou que os Estados Unidos se desindustrializaram quando eles tiveram a ideia de mandar as indústrias para os tigres asiáticos e para a China, porque lá a mão de obra era mais barata. Esse negócio do Made in China, lembra quando... Lembro, tudo. A gente lembra quando isso começou, né? Começou uma modinha de tudo Made in China. Era Made in Japan, depois Made in China. Made in China. O que acontece? Os Estados Unidos não tinham mais indústria, produção. A produção foi terceirizada para o outro lado do mundo e muitos países que não tinham a mesma visão de economia e de ideologia. Então, com a crise sanitária, o cara fala, meu irmão, como é que eu vou trazer as paradas que estão lá do outro lado do mundo agora? Tô ferrado. Aí vira esse negócio de reshoring. Shore é a costa, né? Reshoring é trazer de volta as indústrias para a nossa costa.
e não tem, segundo o Trump, Scott Bessent e Howard Lutnick, né, e o Peter Navarro, que são os caras que inventaram isso, segundo esses caras, não tem maneira melhor de você fazer isso do que com tarifa. Porque você chega para todas as indústrias do mundo e fala, se você produzir aqui dentro dos Estados Unidos, se você transferir a sua produção para cá e gerar emprego aqui, e produzir aqui, você não vai pagar nada de imposto. Se você não fizer isso, eu vou te meter um monte de imposto na tua cabeça. Então a ideia das tarifas, em tese, é o reshoring. Junto com o reshoring tem o friendshoring, que é botar a indústria, se não for aqui dentro, em um país que é amigo, e o nearshoring, que é botar num lugar perto. Então, ou é trazer de volta para dentro, ou ser perto e com um amigo. Entendi. Entendeu? Então, os Estados Unidos estão procurando os amigos de volta no quintal deles, que é a América Latina, né não? É. Então, aí vem o negócio da doutrina Monroe 2.0. Lembra da doutrina Monroe? América para os americanos, lá de 1836. Pois esse papo agora. Agora é isso. Não, antigamente, no início, era Europa, você não vai influenciar as Américas. Quem influencia as Américas sou eu, o americano. Só que agora não é só contra a Europa, é contra a China, a Rússia, o Irã, né, o Oriente. Então, o Donald Trump voltou com essa história. Então, a doutrina Monroe 2.0, o reshoring, friendshoring, tudo isso já é a mudança para uma ordem mundial nova. Tá. Não tem nada a ver com aquele ocultismo misticismo que a gente falou no início. Uma questão geopolítica Coisa pragmática. Clássica, pragmática. Então, o que acontece? O Donald Trump, ele não está destruindo a ordem antiga, mas ele está acelerando o colapso dessa ordem. Principalmente com as tarifas. Porque tarifa sempre gerou um colapso. As tarifas a gente pode comparar com o bloqueio continental do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tentou invadir a Inglaterra de todas as formas, mas a Marinha Britânica era a melhor do mundo. Então ele falou, já que eu não consigo te invadir, eu vou desligar você do SWIFT. Ninguém vai poder comercializar com você. Só que aí o que acontece? Portugal e Espanha falam, não, eu vou continuar. Aí Napoleão invade Portugal e Espanha, a família portuguesa fala, valeu pessoal, boa sorte aí com o Napoleão, hein? Fui. Aí vem pra cá, né? E já chega aqui em 1808 já estabelece o Banco do Brasil. Por isso que surge o Banco do Brasil nessa época. Então, depois a gente vai ver que o bloqueio continental, ou seja, essas tarifas como se fosse uma tarifa, né, que Napoleão inventou, arrebentou com a França também, destruiu o Império Napoleônico, né? Atrapalhou mais do que ajudou. Então, assim, tarifas é um instrumento de caos global. E parece que o Trump está vendo o caos global como positivo, porque parece que realmente ele quer acelerar o colapso da ordem mundial até então, né? Por quê? Ele não quer saber de multilateralismo, ele está rompendo alianças antigas, ele meteu um monte de tarifa em cima da Europa, que são os aliados, e ele está, parece que propositalmente fazendo essa ordem mundial ruir por dentro. Parece que tem um interesse nisso, né? E aí o que é interessante é que alguns analistas estão dizendo que Trump está fazendo um Kissinger reverso. Por que Kissinger reverso? Nos anos 70, o Henry Kissinger ele montou uma estratégia para tentar quebrar a União Soviética. O que ele fez? Se aproximou da China. Ele sugeriu que os Estados Unidos se aproximassem da China para isolar a União Soviética. Então, o Trump está tentando fazer o oposto, segundo alguns analistas. Em vez de se aproximar da China para quebrar a Rússia, ele está se aproximando da Rússia para tentar quebrar a China. Tá. Entendeu? É o Kissinger elevado a -1, né? Mas China e Rússia fizeram tem uma certa amizade. Uma certa amizade, um amor eterno lá, como que foi que eles falaram lá? Aquele encontro que teve, uma amizade... Tipo assim, uma aliança inquebrável, uma aliança inquebrável. Um negócio assim. É claro que esse negócio do Kissinger reverso provavelmente não vai dar certo, mas virou um símbolo ali do estilo do Trump, né? Tipo assim, eu vou me associar com quem teoricamente era inimigo para quebrar os outros inimigos, né? Tipo aquela ideia, quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas não é exatamente o caso de China e Rússia, né? Então, o Trump, qual é a estratégia dele? Por que o Financial Times está dizendo que ele está implementando uma nova ordem mundial? Ele não quer mais liderar esse mundo livre. Ele não quer mais ser o xerife do planeta Terra. Ele está falando, meu irmão, se vira. A única coisa que eu quero é o seguinte, bota a tua indústria aqui dentro, senão eu vou meter sanções em você. Os caras, pô, mas a gente é aliado, cara. Eu sou o Reino Unido, seu antigo aliado, eu sou a França. A gente lutou junto na Segunda Guerra Mundial. Eu falo, não quero nem saber, meu irmão. Se exploda. Ou bota aqui ou vai se ferrar.
Aí você fala, cara, isso não é a ordem mundial que começou depois da Segunda Guerra Mundial. A ordem mundial começou livre comércio, meu irmão. Manda produto pra cá que eu mando pra lá e beleza, a gente é amigo, fica feliz assim. Então, Trump tá implementando essa nova ordem mundial com o conceito de America First, acabando com a Pax Americana, que é tipo, eu garanto a paz no mundo, impondo tarifa, como eu falei, em cima dos aliados, arrumando encrenca com a OTAN, chegou pra OTAN e falou, ó, não vou parar de mandar dinheiro pra vocês se viram aí, isso aqui não tá me dando benefício nenhum. Cara, isso é uma ordem mundial completamente diferente. Rompendo tratados internacionais, né? Então, a mensagem é, nós, americanos, não vamos mais bancar o mundo. Tu se vira, irmão. Problema teu. Os caras, pô, mas aí vai colapsar. Aí os nossos inimigos vão crescer. Ele falou, aí tu se vira aí, meu. Eu cuido dos meus inimigos aqui, você cuida dos teus inimigos aí, problema teu. No caso da OTAN, você falou, vocês não estavam nem pagando o mínimo que tinha que pagar. Exato. Né? Eu que bancava aqui Botava dinheiro, os caras fechando negócio de gasoduto lá russo. Ele falou, não, pô, aí tô fora, tá? Então, pro Trump, a globalização foi uma grande armadilha que acabou fortalecendo só a China. Então ele não quer saber mais de globalização, ele não quer saber mais de mundo globalizado. A regra é o seguinte, você quer vender para nós? Produz aqui ou então você vai pagar a tarifa. Então essa política, ela protege a indústria americana ao mesmo tempo que está enfraquecendo esse modelo globalista. Então isso é já uma ordem mundial nova. E ele vai fazendo também não só um novo eixo econômico, mas um novo eixo militar também. Porque a antiga confiança que o mundo tinha nas alianças que os Estados Unidos foram para o espaço, né? Tipo assim, se você não me ajudar economicamente, eu não te protejo, né? Então eu rompo isso. Isso o que faz? Isso assusta os aliados dos Estados Unidos, em vez de fortalecer a aliança. E estimula também outros países a procurar sua própria autonomia militar. Porque tinha muito país que confiava na sua proteção vinda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falando te protejo mais, o cara está tendo que montar sua própria, reconstruir sua base militar, bélica, né? Então o mundo fica muito mais competitivo, porque antigos amigos agora estão competindo, e fica muito mais imprevisível também. Porque você não sabe mais quem é amigo de quem. Esse negócio toda hora muda, né? A gente viu... Depois, se a galera puder, pega assim, ó, Trump e Lula e bota El País, que aí você vai ver uma fotinha dos dois muito felizes apertando a mão. Pô, você vê algum tempo atrás ele falando um monte de coisa pesada contra o Brasil, arrebentando... E daqui a pouco, não, a gente vai fechar um ótimo negócio e tal. Então, é muito imprevisível. Cara, Então, a galera fica... Isso gera, assim, uma dissonância cognitiva e uma angústia, porque quando você não consegue prever o que vai acontecer, você fica meio... Isso pra moeda, né? A moeda dispara, baixa... Pra tudo. Aí o ouro tá lá no alto, né? Então, o negócio tá complicado. Um novo eixo ideológico também, porque os Estados Unidos, eles sempre defenderam esses valores, né? Morais, cristãos, democráticos. Só que o Trump, ele agora defende um realismo. Tipo assim, se você fizer um bom negócio comigo, você é meu amigo. O cara, pô, mas esse país mata criancinha, fuzila todo... Não, tô nem aí, meu irmão. Problema deles. Eles que se virem para se proteger. Então não é mais esse negócio de nós somos cristãos e somos de direita e somos capitalistas e somos democráticos. Tô fazendo aliança com tirania, ditadura aí, quer nem saber, entendeu? Uma próxima polêmica agora. E aí é bom a gente ficar de olho aí, porque isso aí pode dar uma zebra nos próximos dias aí. Em relação ao quê? Em relação a essa briga com a China, por quê? A China, dizem que foi um mal entendido, mas parece que não foi. Mas a China, ela chegou e falou assim, olha, lembrando que a China é uma das maiores reservas e refinarias de terras raras do mundo, que são fundamentais não só para a inteligência artificial, microprocessador, mas para o setor bélico também. A China falou, ó, não mando mais terra rara para ninguém. Vocês se viram. Aí o Trump falou, vou meter 100% de tarifa em cima de você então. Começou essa briga. Sim. Então eles estão negociando isso. E parece que ainda essa semana deve ter um resultado disso. Se essa negociação não der certo, e realmente eles romperem nesse critério, vocês podem anotar aí, o Trump vai decidir atacar a Venezuela. Porque ele vai pegar as terras raras de lá e o petróleo de lá, com entendeu? a desculpa de combate ao tráfico. Exato, a Venezuela é o plano B dele. Não apenas a Venezuela, Colômbia, Guiana e o Brasil também. O Brasil? O Brasil, que nessa conversinha aí,
Provavelmente, Ele botou na mesa... ele botou na mesa o seguinte, olha, se a China me atrapalhar, eu vou ter que partir para cima da Venezuela. E vou ter que pegar as terras raras deles e tuas, do Brasil. Olha o que eu vou fazer com eles. Eu vou arrebentar com eles. Ou você libera as terras raras e a gente vira amigo, ou você não libera e eu te arrebento também. Não assim, mas de uma Não, maneira deixando um pouco no mais ar. leve. Entendeu? É. Eu creio que o diálogo é esse. Pois é. O famoso diálogo cabuloso. Meteu o louco. Meteu o louco. E ele fala... E pra imprensa fala, não, tivemos uma boa... Pô, a reunião foi maravilhosa. Então, assim, eu acho que a Venezuela tá servindo como um bode expiatório. Tipo assim, olha o que acontece com quem mexe com os Estados Unidos. Dizem que Kennedy, isso aí já é a conversa das fofocas, né? Que Kennedy também o propósito foi esse. Kennedy começou a confrontar poderes muito grandes. Internos e externos. Kennedy começou a falar contra o complexo industrial militar norte-americano. Ele começou a falar que existia um governo oculto que queria mandar no presidente americano que foi eleito pelo povo. Ele tava falando mais ou menos assim, eu fui eleito pelo povo e não consigo governar porque os caras de uma elite obscura estão querendo mandar em mim. O Kennedy não estava deixando Israel ter bomba atômica, estava atrapalhando. Mandou uma galera lá fiscalizar as usinas lá em Dimona, em Israel. E aí, o que dizem? Que esse complexo industrial militar poderoso eliminou o Kennedy, podia ter colocado um veneno no café dele, né? Mas preferiu meter um monte de balaço na frente de todo mundo para ser o exemplo. Olha o que acontece com quem tenta mexer com a gente. Então parece que Donald Trump tá fazendo algo parecido ali na Venezuela. Tipo assim, olha o que acontece quando eu falo pro país, me passa tudo e a gente vira amigo, ele decide não passar. Então, eu tô com essa preocupação dessa ruptura entre Estados Unidos e China nas terras raras, eles olharem a América do Sul como nosso plano B urgente. Eles já falaram, né? Quem falou foi o vice, falou que é o nosso quintal, América do Sul. É, o J.D. Vance, né? Porque desde a doutrina Monroe original é isso, né? A América do Sul é quintal dos Estados Unidos, né? Eles têm essa visão de mundo. Então, essa nova ordem do Trump, ela é menos idealista. É tipo assim, vamos criar um mundo da democracia. Não. Meu irmão, negocia comigo e me dá o que eu tô precisando, beleza, a gente é amigo. Acabou. Aí os caras, mas esse cara é comunista, ele é ditador. Eu não quero nem saber, meu irmão. Esse é um problema deles. Então a ideologia não tem muito mais fundamento. É uma ordem mundial muito mais competitiva e é uma ordem mundial muito mais direta. Tipo assim, papum. Deu certo a negociação, não deu. Deu certo a negociação, é amigo, não deu, é inimigo. E ela é muito mais, assim, voltada a um modelo imperialista, né? De potência, de império. Não um modelo, assim, de negociação multilateral. Sim. É tipo, eu vou montar meu império e é assim, se você quer ser meu amigo, seja, não quer, a gente vai sair na porrada aqui e acabou. Então é um negócio meio maluco, né? Porque os caras costumam dizer, o século XXI, ele vai ser definido ali por transações e não por tratados. É tipo assim, eu não vou fazer uma aliança contigo da gente ser amiguinho. Se você me der o que eu quero, a gente faz uma transação. Não vou fazer aliança, não. Então, o Trump 2.0 está sinalizando uma mudança profunda no mundo. O pessoal tá falando que não à toa o último filme do Capitão América foi Nova Ordem Mundial. Com certeza. E foi... acho que você não gostou, não, né? Não. Eu achei maneiro o filme. Você gostou? Cara, eu achei interessante o filme, meu irmão. Porque, primeiro que as cenas de ação eu achei que estão melhores. Eu achei. Teve uma fase ruim do MCU. Teve uma fase meio tosca, né? Claro que o roteiro não é muito bom, mas eu achei interessante. Então, assim, a ordem mundial criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, não atende mais a esse mundo de hoje, né? O mundo está migrando para uma lógica muito mais dura de business e poder, né? Essa ordem mundial nova é de uma aliança que é flexível. Tipo assim, enquanto a gente tá aqui, os Estados Unidos estavam em love com a China. A China chegou e falou, não vou mandar mais terra rara. Ele falou, virou meu inimigo, então 100% tarifa. Durada. Então não é um negócio mais a organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha lá. New World Order, né? Falou da geopolítica e faltava espiritual, né? Na verdade, eu tinha falado que a galera precisava abrir o olho para
um problema que estava chegando. É. E é importante falar isso porque isso pode ser o catalisador para todas essas transformações que o Trump está propondo. Inclusive, eu gostaria de sugerir para a galera estudar o projeto 2025. Project 2025, que é um projeto de governo do presidente Donald Trump, e esse projeto já previa até a abolição do Banco Central americano, entre outras coisas. E ele está cumprindo esse projeto à risca. Não vejo ninguém falando sobre isso, mas estou dando a dica para vocês, o PDF está online. Bota Project 2025 e você vai ver encontrar. Aí os caras falam assim, Daniel tem bola de cristal, né? Daniel acha que sabe as coisas. Eu não, pego esses PDF onde eles falam o que eles vão fazer e leio para vocês, pô. É. Só isso. Como é que ele prevê as coisas e tal. Eu olho isso e falo. É pesquisar, pô. O cara fala, vou fazer isso. Eu pego e leio. Ele diz que vai fazer isso. E diz que vai fazer isso na época tal. Então fique atento na época tal. Olha lá. É isso aí. Só que eu não lembro quantas páginas tem, que é grande pra caraca. Pô. Mas assim, hoje é mole, né? Tu pega um PDF público desse, joga na inteligência artificial e fala, faz um resumão aí pra mim aí. Putz, acabou. Isso é maravilhoso. Acabou, né? Ou então, dica, bota assim, ó, listar bullet points. Porque bullet point a gente tem na hora, ele bota tudo tópicozinho. É melhor prompt é listar bullet points do documento anexo. Tá. Eu achei um PDF aqui, tem 920 páginas. É facinho, né? Simples. Entendeu? Haja disposição para ler, né? Então, cara, o que tá para acontecer, não tô falando que vai acontecer pra galera ficar de olho. Lembra que a gente tava falando da crise de 2008, do subprime e tal? O que tá acontecendo hoje? Os juros americanos está muito alto. Então, com os juros americanos altos, ou qualquer juro, qualquer país que tenha juros muito altos, você tem um enxugamento da margem monetária. Você tem ali um travamento da economia. Por quê? Quando você tem juros altos, dificulta tu pegar dinheiro emprestado. O dinheiro fica caro, então o dinheiro sai de circulação. A economia dá uma enxugada, dá uma secada. Então, secar a economia é algo que já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, os bancos estão com dificuldade de emprestar dinheiro porque os juros estão altos. Então, a galera está pegando empréstimo em instituições fora do sistema bancário. Existem empresas americanas, lenders, que emprestam dinheiro, que não estão no sistema financeiro. Só o que acontece? Essas empresas, geralmente, elas estão emprestando dinheiro para o cara que já está com o nome sujo. O cara chega no banco e fala, não, me empresta aí mesmo com juros altos. Ele fala, meu irmão, tu tá cheio, tá com o nome sujo na praça, não vou te emprestar. Aí ele vai nessas empresas privadas para pegar dinheiro. Sim. E a galera tá pegando dinheiro nisso aí a rodo. E essas empresas que emprestam dinheiro pra galera que já tá ferrado, estão começando a quebrar. Tá quebrando tudo. Já quebraram várias nos Estados Unidos. E os analistas estão falando, isso pode virar uma crise sistêmica. Porque existem bancos grandes que investem nessas empresas. E se essas empresas quebrarem, vão impactar também os bancos grandes que não estão diretamente relacionados a isso, mas indiretamente são impactados. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um enxugamento da economia, o dinheiro não está circulando, os juros muito altos, empresa que empresta dinheiro quebrando, e aí o que acontece? Você tem ali um cenário de caos semelhante ao de 2008. Porque 2008 foi a mesma coisa. Emprestaram o dinheiro para o cara que não tinha lastro, não tinha comprovação de renda para comprar imóvel. O cara parou de pagar, quem emprestou quebrou, o mercado imobiliário quebrou, os bancos também quebraram. Foi quebrando todo mundo. Tá para acontecer isso de novo. Tá? Já está programado. E aí, qual é a perspectiva? Se tivermos uma quebra semelhante a essa, que pode acontecer já na semana que vem, segundo alguns analistas estão falando, provavelmente o Donald Trump vai aproveitar esse caos para propor a mudança do padrão do dinheiro físico para o dinheiro digital para resolver isso. Então isso já é mais um passo nessa ordem mundial nova. Sim. Que envolve a Agenda 2030 que a gente já falou. Claro. A nova ordem mundial está andando junto com a Agenda 2030, com o Grande Reset, que a gente também já fez programa aqui sobre isso, para quem não assistiu, e aquela ideia, né? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pelo trabalho da inteligência artificial, a inteligência artificial gerando desemprego. O Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, deu uma entrevista nesta semana falando que 2026 vai ser o ano em que a inteligência artificial vai gerar desemprego em massa. Então é melhor a galera começar a se preparar para isso.
Então, toda essa agenda, ela tá para ser implementada e quanto mais catalisadores ela tiver, mais fácil fica. Então, eles estão doidos para ter mais um motivo também para imprimir trilhões, igual foi em 2008, igual foi em 2020 com a crise sanitária e igual pode acontecer nessa nova crise que está se desenhando aí. Pois é. E agora, como se proteger disso? Aí, meu irmão, tu procura um assessor de investimento, você estuda educação financeira. É a Move, né, que cuida do... Indica. Indico a Move, mas a dica que eu dou para vocês. Estuda o que Michael Burry fez para se proteger e para ganhar dinheiro na crise de 2008 e adapta isso para o que está acontecendo hoje. Você vai entender exatamente o que ele fez para se proteger e para ganhar dinheiro. Pensa nisso, conversa com o teu assessor de investimento, procura alguém, não faça nunca isso sozinho, né? Eu não sou assessor de investimento, não posso dar dica de investimento para ninguém, mas uma dica eu posso te dar. Meu irmão, abre o olho, porque isso pode gerar um catalisador para uma crise global, gerar desemprego em massa, igual aconteceu. Tá à porta aí, né? Tá ali. E aí, talvez isso seja o motivo pelo qual a galera tá fugindo do dólar e indo pro ouro e por isso que o ouro tá tão caro. Talvez com certeza. seja porque eles já sabem disso. Pode ser um sinal. Um sinal também que o grande reset está vindo. O grande reset vai envolver o dólar talvez deixar de ser essa grande moeda invencível do planeta. Ou perder muito do valor. Perder. Mas eu creio que o dólar, ele aparentemente ele perde, mas depois ele volta com muita força. Eu creio que sim.